dos nossos assuntos hoje é entender qual é a melhor maneira de utilizar as redes sociais de maneira profissional. Eu estou recebendo o Celso Vazola, que é consultor de RH, e vai explicar para nós se uma postagem, uma curtida, um comentário, um repost pode causar algum dano na hora da contratação. E agora a gente vai bater papo, esclarecendo as nossas dúvidas sobre um assunto também muito importante. A gente vai falar um pouco sobre as redes sociais de um modo geral e como elas podem ajudar ou até atrapalhar a nossa vida profissional. Eu estou recebendo o Celso Vazola aqui, que é consultor de RH. Tudo bem, Celso? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Jaque. É um prazer novamente estar com você. Prazer te receber aqui de novo, seja bem-vindo novamente. Muito Olha, obrigado. Falando sobre esse assunto que é tão importante. Celso, eu queria começar entendendo. A gente tem ouvido muitas histórias a respeito do perigo daquilo que você coloca nas redes sociais e como isso pode refletir na sua vida profissional e até mesmo no processo seletivo. A partir daí, a gente ouve histórias, lê matérias, por exemplo, falando a respeito de algumas medidas que os Estados Unidos vão tomar de utilizar as redes sociais para conceder ou não a possibilidade de alguém entrar no país, ter o visto. A partir daí, várias histórias surgem. E a minha primeira pergunta já é mito ou é verdade que as empresas consultam, sim, não só a LinkedIn, mas várias redes sociais da pessoa na hora de escolher alguém para uma vaga? Hoje nós vivemos um mundo muito competitivo, emprego escasso. Verdade. Então o LinkedIn, as redes sociais realmente hoje são utilizadas não como um fator decisivo, mas eles são utilizados mesmo para ver o perfil do candidato, parte deles da vida social, o que ele posta, se está coerente com a postagem, com o que ele diz na própria entrevista e no currículo. Então não é mito, isso acontece, e agora está um pouquinho mais avançado, porque a inteligência artificial, que é o famoso BI, People Analytics. Que é aquilo de cruzar tudo? Cruzar as informações, e os sistemas já estão buscando isso dentro de algumas redes sociais e fazer um comparativo, não para dizer que a sua postura é melhor ou pior, se ela está condizente com o que aquela vaga ou a empresa acredita em seus valores. Fantástico a gente pensar nisso. Eu quero começar falando sobre a maneira correta da gente utilizar e daí eu vou te fazendo algumas perguntas para você ir explicando para nós, tá? Claro. Eu quero começar entendendo sobre a importância da escolha da rede social e o que você deve ou não postar dentro de cada rede. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo até me utilizando como exemplo. Embora eu utilize muito pouco o LinkedIn, vou dar esse exemplo. Uma coisa é eu pegar o meu Instagram e colocar meu look do dia, todo dia, porque afinal de contas faz parte do meu trabalho, eu tenho contato com algumas empresas. Outra coisa é eu pegar o meu LinkedIn como jornalista e ficar colocando o look do dia. Não é importante a gente entender cada rede social, para que cada uma delas serve? Exatamente. Cada profissional, cada momento você tem que utilizar a ferramenta. As redes sociais nada é que uma estratégia de marketing pessoal. E você está até de vendendo o seu produto que é você, né? Exatamente, mas muito mais que isso. Você pode usufruir para aprender, o seu aprendizado. Então, para cada momento, algo diferente. O LinkedIn, utilizado muito pelas empresas, para o lado profissional, conhecimento, o que gosta e o que pode produzir. O Instagram já é mais a imagem e o Face, né? Ele é mais informal. Digamos, é onde você convive num mundo mais informal, mas não menos importante que os demais. Então você tem que fazer um conjunto do que você é, do que você pretende e de o que você quer atingir. Então é fundamental. E aí você falou para nós sobre uma coisa importante que é o Facebook. E eu percebo, apesar de não ser a ferramenta que eu mais gosto de usar, eu também a utilizo, e eu percebo que lá, talvez de todas as redes que eu tenho acesso, seja a rede que as pessoas têm mais coragem de se expor. Provavelmente, e falando principalmente sobre o que escrevem, aí tá com raiva de alguém, a pessoa vai lá e ela escreve, ela manda indireta para a família, ela fala sobre uma questão política, ela reclama com alguém que ela conhece ou que é até do trabalho, porque ela pensa de uma maneira, ela é extrema para um pensamento político, a outra pessoa ela está lá polarizada para o outro lado. As pessoas brigam no Facebook. Eu queria que você falasse para nós sobre isso. Isso pode ser um perigo para a vida profissional? Pode ser também, mas pela informalidade talvez que é reconhecida do Face, ele leva você é como se estivesse numa conversa privada. Você se sente em casa, Totalmente em casa, você fala, quem não falou, né?
que quem não compartilhou algo indevido? Todos nós. Não vamos também dizer que não. Mas assim, o cuidado deve haver. Acho que você tem que respirar e contar até 10, né? Para que você volte. E não que você não possa dar a sua opinião, mas sempre respeite a opinião das pessoas e demonstre. Mostre o quanto você é importante, não só para a sociedade, mas como para as empresas que estão ali analisando. Outra ferramenta que eu tenho percebido que tem deixado as pessoas bem à vontade dentro do Instagram é o Story. Porque fica só 24, tecnicamente ele fica só 24 horas, mas uma pessoa printa e aquilo que você postou está ali para sempre, né? Mas ali eu também tenho percebido as pessoas se expondo demais, principalmente quando a gente teve as eleições, nas questões políticas, a gente viu isso muito em alta. E agora eu tenho visto algumas opiniões que me chamam a atenção e me mostram coisas de pessoas que eu não sabia. E daí eu fico imaginando, dentro de um processo seletivo, você já falou para nós que a gente não está colocando aqui isso como peso principal, mas se eu tenho duas pessoas que fizeram a mesma faculdade, que estão no mesmo parâmetro profissional, isso pode ser um desempate, não pode? Totalmente. Já houve situações de concorrer isso é caso real, professor concorrendo a uma vaga num colégio particular e ele postou numa brincadeira em algum momento, odeio ler livros. É incoerente um professor odiar, claro. Porque as pessoas não vão no contexto. Infelizmente o Brasil também peca um pouquinho no contexto. Mas como a tecnologia é algo muito rápido, há de se policiar, deve ficar muito atento a isso. Olha, que você coloca na rede social, eu estava até conversando com a Verus, que é a nossa produtora nos bastidores, quem te conhece, às vezes numa conversa de WhatsApp, não sabe exatamente em que tom você está falando aquilo, imagina quem não te conhece. Às vezes a pessoa colocou, por exemplo, né, não gosto de livros num tom de brincadeira, mas quando você tem só essa frase, você não conhece a pessoa, você não sabe se ela está ironizando, se ela estava brincando. Vamos ler ao pé da letra, e o que está escrito é que não gosta de livros, então isso pode sim pesar muito, né? Exatamente, mas também nós não orientamos a pessoa a não deixar de ser quem ela é. Mas não precisa, se você é brincalhão, não precisa deixar de ser brincalhão, não é essa a questão, né? Eu, por exemplo, eu posso, porque eu sou dessa forma, mas claro, sempre respeitando as opiniões e medindo as palavras, porque isso pode ser utilizado de forma indevida, ou até mesmo as empresas, ou no meu caso, os clientes podem dizer, poxa, mas como isso? Então, é o cuidado, apenas o cuidado. E aproveitar essa ferramenta para que ela seja utilizada de aprendizado. O network, os contatos, isso é Vamos falar sobre isso, então, Celso? Agora, eu vou deixar uma pergunta para você, que eu acho que só consigo a sua resposta no próximo bloco, mas eu acho importante a gente pontuar. São muitos amigos em todas as redes sociais, muitos contatos. Só que na hora em que você precisa de um contato profissional, às vezes você sequer conhece aquelas pessoas e não vai estar ali. E aí eu queria te perguntar, na hora até mesmo de fazer amizade nas redes sociais, de escolher se você vai ou não seguir uma pessoa também, se você vai ou não aceitar o convite de uma pessoa, é importante também pensar na vida profissional e no quanto aquilo pode ser um network, no quanto em um momento em que você está desempregado, que alguma empresa está precisando de alguém, aquele colega de Facebook pode pensar em você. Você me conta isso daqui a pouco, eu vou para o intervalo, já eu estou de volta, não sai daí. O nosso programa está de volta, a gente está falando sobre o uso das redes sociais de uma maneira profissional, da melhor maneira possível. Eu estou recebendo o Celso Bazzola aqui, que é consultor de RH, está esclarecendo as nossas dúvidas. Celso, eu vou refazer a pergunta do bloco anterior, que é entender se aquele mailing, aqueles contatos que a gente tem nas redes sociais, eles precisam ser pensados e eles podem nos ajudar na hora de uma recolocação? Com certeza. O network é um dos fatores principais de sucesso aí. Costuma dizer, quem não aparece não é conhecido, literalmente, né? E as redes sociais dão essa condição do network. Então, você fazer contatos ou contatos de redes com pessoas que agregarão valor ao seu lado profissional e poderão até te colocar ou indicar para algum lugar é fundamental. Isso não significa que você é amigo daquela pessoa só para ter vantagem, obter vantagens, não é isso. Mas ele se torna importante. Então essa troca de conhecimento é fundamental para que um dia você possa ser lembrado e aquela pessoa também seja lembrada. E aí eu acho que vale a gente ressaltar aqui
que, portanto, tudo aquilo que você posta, não só no momento exato de uma contratação em que você está passando por um processo seletivo, mas se você trabalha em uma área X e tem pessoas conectadas a você que são donos, que são gerentes, que trabalham numa empresa que poderiam te recrutar, e essas pessoas observam que as suas postagens não são coerentes ou com a sua profissão ou com a empresa delas, você pode já estar se retirando de uma possível vaga, de um possível processo seletivo, não é? Exatamente. As redes sociais é a criação de empatia. Então, se você não criou empatia, a primeira imagem é que fica. Então, você já perde uma grande oportunidade. Então, é muito interessante. É uma estratégia misturada com algo comum e transparente. Seja você. E aí eu quero te fazer uma pergunta dentro da ética profissional, que é entender, a gente precisa entender, acho que algumas coisas. Quando a gente fala de internet, de rede social, de meios de comunicação, a gente está em um caminho que não retrocede, a gente só tem que, a partir do que a gente vive hoje, a gente tem visto cada vez mais regras sendo colocadas, então a gente vê leis que são necessárias serem feitas, porque a gente está num mundo totalmente aberto. E a pergunta que eu quero te fazer é, estou participando de um processo seletivo ou comecei a trabalhar em uma empresa que tem uma visão diferente da minha em alguma área? É importante, mesmo que sejam as minhas redes pessoais, eu parar de postar o meu pensamento ou não? Vou te dar um exemplo, para poder contextualizar. Podia ser em qualquer outra área, mas a empresa em que eu vou trabalhar claramente é polarizada e é a favor, sei lá, é de esquerda ou de direita, é para um lado. E eu sou para o outro, né? Ou de esquerda ou de direita, não vou falar nenhum nem outro. Eu devo parar de fazer as postagens que eu faço ou isso não tem nada a ver? Importante essa pergunta. Porque a sua opinião ela tem que não prevalecer sobre a dos demais, mas é você, a sua opinião. O que você deve fazer é reduzir e manter o respeito. Parar, você está deixando de ser você. Porém, quando você ingressa ou tem a oportunidade de estar em algum ambiente, é muito importante você, tanto a empresa como você como profissional, ver se os valores condizem com aquilo que ambos acreditam. Então começa errado dessa forma, quando você tenta ser o que você não é. Você não vai ter uma carreira tão prolongada. Então eu acredito que deve continuar, mas de uma forma muito mais tranquila. Isso independente de estar concorrendo ou vaga, não. Isso é importante fazer. É uma questão de respeito nas redes sociais, claro. né? Muitas pessoas, na época das eleições, me mandavam mensagens e queriam que eu falasse sobre política. E aqui, todas as vezes em que eu entrevistei pessoas, eu estava como entrevistada. Lógico que eu tenho a minha opinião. A gente tenta não ser tendencioso, mas enquanto jornalista a gente estuda muito para não ser, sabendo que a gente sempre acaba sendo tendencioso para algum lado. E eu trago sim a minha opinião. E como que eu faço isso muitas vezes? Eu tenho pessoas que me seguem, falando aqui, por exemplo, poderia falar de religião, mas estou falando sobre política, sobre qualquer outra coisa, que estão nos dois extremos e a gente ainda está com um país polarizado, a gente sabe disso. E por respeito a todas as pessoas que estão nas minhas redes sociais, eu opto por não fazer postagens defendendo A ou B, embora eu tenha a minha opinião. Isso não quer dizer que às vezes eu vejo alguma matéria muito relevante sobre alguma coisa, que vai de acordo com aquilo que eu penso, que eu não reposte essa matéria. Então eu estou aqui postando dados, eu estou postando argumentos, eu estou te mostrando o que saiu numa revista da minha confiança, isso é uma coisa. Outra coisa é eu esfregar minha opinião, tentando muitas vezes, o que eu tenho visto nas redes sociais, expressar que eu sou mais inteligente do que o outro. As pessoas querem fazer muito isso, não, eu sou mais inteligente que você porque eu penso assim ou eu penso assado. E está todo mundo achando que é muito esperto. Mas na verdade, enquanto a gente não se une enquanto cidadão, a gente vai ter um problemão. E pensando na questão ética, para que eu preciso postar para ofender o outro? Eu acho que pensar no que eu vou postar é importante, não é? Exatamente. Você opinar e o respeito tem que vir consequência disso. Você tem que postar com respeito e evitar entrar em conflitos. A sua opinião, ótimo. A opinião de outra pessoa, ok. Porém, você não deve levar isso como uma guerra de intelectualidade. Eu conheço mais assuntos do que o outro. Mas sempre é bom você ter uma opinião, mas com respeito. É o que eu digo. Se você está entrando em algum local, você aceitou aquela cultura. E isso deve ser respeitado. Você tem que saber... Você aceitou, você entrou lá, tem que saber onde você está, não é verdade? Exatamente. Eu acho que algumas dicas importantes então, e aí eu queria saber se isso, para a gente caminhar para o fim do bate-papo, se isso tem relevância. Aquilo que eu curto,
aquilo que eu reposto pode influenciar também? Totalmente. Se você curte ou repostou é porque você acredita naquilo. E o pior, com fake news a coisa complica muito mais. Eu acho que esse é o X da questão, né? Exatamente. Eu já vi umas postagens ou repassar ou curtir algo totalmente incabível. Então, você fazer a pesquisa disso é importante. Então, o curtir, você está dizendo, gostei disso. Então, tome cuidado. Chegou uma pergunta pra gente muito importante. É o Fernando de Maranhão, certo? Obrigada pela sua participação, Fernando. A pergunta dele é: como que eu devo utilizar, então, as redes sociais? Eu posso usar Facebook para família, Instagram para trabalho, LinkedIn para tudo, ou tudo para tudo? Tem uma maneira correta de usar cada rede? Claro, tem. A partir do Facebook, embora todos tenham que ter uma coerência da informação, e todas levam a uma oportunidade profissional ou não. Mas o Facebook é algo um pouco mais descontraído, sem exageros, por favor. Leve, mas até descontraído até um limite. Se policia. E o LinkedIn é onde você utiliza realmente para fazer ligações de redes sociais profissionalmente. Instagram também. Evitar foto com a família no LinkedIn? Ou pode colocar de vez em quando? Pode colocar de vez em quando, mas tem que ter um contexto profissional. Agora, no Facebook é ótimo. A família, inclusive é interessante, você postar com a família já demonstra que você a valoriza. Tem algo, tem uma informação por trás disso, né? Aliás, muitos palestrantes, quando começam a palestra, mostram, olha, essa aqui é minha família, eu tenho um filho, vai falar sobre algum assunto, sei lá, sobre família, que seja, esse palestrante. Então, às vezes ele mostra no telão, essa é minha família, eu tenho um filho que é adolescente. Aí a pessoa, às vezes, começa a palestra até por aí, né? Exatamente. Então, pode ter um contexto profissional para que algo seja postado, né? Exatamente, porque demonstra que você tem respeito à família dos demais. Então, não há problema nenhum. Claro, dentro de um contexto profissional. Esta é minha família. Eu costumo brincar até, quando eu mostro um organograma da minha família, claro que a esposa, ela é a presidente. Ele entende bem a ordem das coisas, coloca a esposa primeiro. Mas é isso mesmo. Agora, Celso, uma coisa importante da gente pontuar, que é o que as redes sociais têm trazido, e a gente está falando aqui sobre recrutamento, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre comportamento. Vamos imaginar que algo foi postado por um colega de trabalho, uma foto foi postada, era uma brincadeira, ou a pessoa postou algo pessoal demais e acabou virando chacota entre os colegas de trabalho, ou até mesmo pegou mal para o chefe. O que fazer para reverter e qual deve ser a nossa postura quando a gente vê algo que alguém postou, você fala, gente, essa pessoa perdeu a noção. Fala com essa pessoa, não fala, não repercute, porque eu acho que também às vezes os outros estão falando, você falar também pode ser pior. O que a gente pode fazer nesse caso? As empresas têm tomado muito cuidado até na orientação das redes sociais, para que não haja brincadeiras, até porque quando não é dentro do trabalho ainda vai, mas quando é dentro do trabalho existe até um risco do assédio moral, uma série de coisas. Sem contar aquilo que acontece em várias empresas de alguém deixar o Facebook aberto e sair a hora que volta, algum colega de trabalho postou, isso já aconteceu várias vezes. Exatamente. Né? Mas é muito importante que quando nós observamos que um colega ultrapassou os limites, se você realmente gosta e é amigo, oriente. Você pode dar orientação, olha, isso não é bom, isso é indevido, isso pode causar algum problema até para a empresa, para a liderança. Então é muito importante não falar mal, por exemplo, da empresa, é fundamental. Pelo amor de Deus. Não, mas aliás, nem da empresa que você saiu, viu? Exatamente. Porque eu fico imaginando, se eu tinha alguém trabalhando comigo, que quando saiu começou a falar mal de mim, quando essa pessoa tiver outra empresa, e aí o próximo contratante pode pensar isso, peraí, mas ele falou mal do ex-chefe, que trabalhou 10 anos naquela empresa, vai falar mal de mim quando sair. Também tem que pensar nisso, né? Exatamente. Na entrevista já é um erro fatal que dirá nas redes sociais que vão ser vistas pelo mundo. Verdade. Então, eu acho que tem que ter esse respeito. Então, o colega, ele pode sim ajudar ao outro quando ele está extrapolando. E a liderança, os líderes, os chefes, gestores das empresas, devem estar preparados também para absorver e orientar. O gestor hoje é um orientador. Então, muitas vezes a pessoa não faz por mal, acaba por falta de orientação. Nem percebeu, né? E aí eu acho que tem uma coisa legal, a gente conhecer um pouco as redes sociais que utiliza e os filtros. Porque eu vou dar um exemplo. Você passa um final de semana com a sua família, na praia, né? Num clube, você passou numa piscina, você passou esse final de semana. Você quer, de repente, que os seus pais vejam, você quer que os tios da criança vejam, porque foi bonitinho o que aconteceu, a criança nadou.
você pode colocar as pessoas que você quer que visualizem aquelas fotos. Você não precisa abrir para todo o mundo, literalmente, aquelas fotos. Fecha, então, tem um grupo de quantas? 15 pessoas na família, que só essas 15 pessoas tenham acesso, por exemplo, a essas fotos. Sua família não tem problema, de repente, você estava de maiô, a criança estava ali de biquininhos, a sua família não tem problema você fazer essa exposição, mas não precisa expor isso para o mundo, né? Exatamente. Essas ferramentas, elas têm a tecnologia de filtros. Então, você deve, então, aprender a usar a ferramenta, o que acontece muito, que a pessoa não sabe disso. Então, procure um especialista, utilize da forma correta e exponha algo bom para o mundo. É isso. Acho que nós temos aí o papel, uma responsabilidade fundamental. Eu quero finalizar, vou deixar seus contatos, Celso, mas eu acho que uma coisa importante que você citou, que eu queria que você ressaltasse, é que a gente vive em época de fake news. Eu não sei quem nunca caiu. Eu caí recentemente, inclusive passei para minha produção. Eu recebi uma mensagem nas redes sociais de uma série de temas que estavam sendo abordados e tal, eram algumas aberturas de cursos que haviam, alguns cursos que haviam sido abertos. Eu recebi em 2 grupos isso. Aí eu mandei para a produção, falei, olha que legal, a gente pode pensar em temas. Aí a Verusca ligou e falou, então, já que isso é do ano passado. Eu falei, obrigada, eu mesma não chequei, eu que sempre checo. Mas assim, o que tem de gente repostando em rede social fake news, isso queima o filme profissional também, não queima? É claro. Por vários motivos. Um, porque está denegrindo a imagem de alguém. O segundo é porque não está estudando sobre alguém. Então, já demonstra... Cuidado com fake news, então, né? Exato, totalmente. É o cuidado que a gente não deve cair. A gente procura evitar. Ó, para quem quiser entrar em contato com o Celso, eu vou deixar o site, que é o www.bas.com.br, certo? Com 2 Es, né? Isso. E tem também o LinkedIn e o Facebook, Celso Basola. O e-mail também está passando aí para vocês. Mais uma vez, obrigada, volte sempre, viu? Eu que agradeço a oportunidade e até breve. Um prazer te receber sempre. Igualmente. Obrigada.